Eu achava que já tinha vencido, tinha tudo o que sempre sonhei. Fama, dinheiro, reconhecimento, um império construído com esforço, ao lado de um homem que eu amava, 3 filhos lindos e uma casa que parecia saída de revista. Para o mundo, eu era a prova viva de que os contos de fadas ainda existem. Mas os contos de fadas não mostram o que acontece depois do felizes para sempre. E o meu, na verdade, nem tinha começado. A rotina era apertada, mas parecia funcionar. Agenda lotada, entrevistas, campanhas, reuniões, flashes, autógrafos. Entre um voo e outro, eu me forçava a acreditar que estava presente, mesmo quando só aparecia no final do dia com um beijo apressado na testa das crianças. E eles pareciam bem. Ou talvez eu só quisesse acreditar nisso. Mas foi com o Léo que tudo começou a desmoronar. Meu caçula. Tão pequeno, tão quieto. Eu dizia para mim mesma que ele era só mais introspectivo, que cada criança tem seu tempo, que era só uma fase. Só que por dentro, alguma coisa gritava. Algo não estava certo. Ele não olhava nos olhos, não respondia pelo nome, parecia viver num mundo onde eu não era bem-vinda. E o pior, eu não sabia como alcançá-lo. Levei ao pediatra, depois a outro, depois a mais 5. Todos apontavam para o mesmo diagnóstico: autismo severo. Ele nunca será como as outras crianças, disse um deles, olhando nos meus olhos como se tivesse me dando uma sentença. Lembro que minha visão embaçou. Lembro do silêncio no carro na volta para casa. Lembro de me sentir a pior mãe do mundo. Tomada pelo medo, pela culpa, pela urgência de fazer algo, entreguei as rédeas da situação. E foi aí que ela entrou. A mulher do meu pai, mas para mim sempre foi a madrasta. Inteligente, articulada e com uma habilidade impressionante de se infiltrar onde não era chamada. De repente, ela estava em todas as decisões. Consultas, terapias, remédios, tudo passava por ela. Ela dizia que sabia o que era melhor, que o amor não bastava, que era hora de ser racional, de aplicar métodos eficazes. Fui convencida, ou talvez só estivesse cansada demais para lutar. Começaram os tratamentos intensos, as sessões intermináveis, os comprimidos com nomes difíceis. E o Léo? Mais calado, mais distante. Às vezes eu nem reconhecia o próprio filho, mas eu continuava, me escondia no trabalho. Dizia para mim mesma que estava fazendo certo, que era tudo por ele. Até que um dia, um simples dia comum, mudou tudo. Eu cheguei mais cedo em casa, ninguém me esperava, e foi quando ouvi uma risada de verdade. Me aproximei devagar, sem fazer barulho, e ali estava ele, o Léo, sorrindo, brincando, tocando o rosto de alguém com carinho. Era Helena, a babá, uma mulher doce, simples, com o olhar mais acolhedor que eu já vi. E o meu filho estava ali, inteiro, vivo, presente. Naquele instante, algo quebrou dentro de mim, como se todas as certezas desmoronassem de uma vez só. E veio a pergunta: o que eu tinha feito? Depois daquele dia, eu não consegui mais fechar os olhos da mesma forma. Algo tinha se acendido ou talvez despertado dentro de mim. E uma parte que eu vinha enterrando sob compromissos, câmeras e discursos bonitos começou a gritar. Léo tinha rido, tinha interagido, tinha me mostrado que ainda estava ali apesar de tudo. Aquele pequeno gesto que presenciei foi mais forte do que qualquer laudo, mais verdadeiro do que qualquer diagnóstico. E, pela primeira vez em muito tempo, eu decidi parar. Parei para observar, para ouvir, para estar. E foi nesse silêncio que tudo começou a aparecer com mais clareza. Eu percebi o quanto tinha me ausentado, mesmo estando presente. Quantas decisões permiti que tomassem por mim, quantas vezes deixei o medo falar mais alto do que o instinto. Eu, que sempre fui tão firme nos negócios, tão segura diante do público, tinha me tornado frágil quando mais importava, dentro da minha própria casa.
E quanto mais eu via, mais doía. Helena me contou que Léo tinha reações diferentes quando estava longe dos terapeutas, que muitas vezes chorava após as sessões, que resistia aos remédios, que pedia com os olhos por alguma coisa que ninguém parecia disposto a dar. Amor, paciência, tempo, tudo o que eu havia esquecido no caminho. Eu que falava sobre empatia nas redes sociais, que fazia campanhas sobre saúde mental, estava sendo cega dentro do meu próprio lar. Foi então que comecei a buscar respostas. Quis entender o que estavam fazendo com meu filho. Quis saber mais sobre os medicamentos que ele tomava, os métodos que aplicavam nele, os profissionais que entravam e saíam da nossa casa como se fosse um laboratório de testes. E o que encontrei foi assustador. Relatórios manipulados, laudos com palavras alarmistas, exageros calculados para justificar decisões absurdas. Tudo muito bem organizado, como se alguém tivesse montado uma rede inteira de controle. E no centro de tudo, ela, a madrasta, a mulher que dizia se importar, a mulher que na minha ausência havia ocupado um lugar que nunca deveria ter sido dela. Ela me convencia de que era racional, mas na verdade era fria. Ela dizia que fazia o melhor por Léo, mas fazia por si, pela sensação de poder, pela necessidade de dominar. Usava médicos pagos, terapias questionáveis, discursos prontos. E o mais cruel, dizia que o amor materno era inútil, que eu era fraca por sentir, que meu instinto era um erro. Mas agora eu via, e quando você enxerga, não dá mais para fingir. A raiva veio, não apenas contra ela, mas contra mim mesma. Eu permiti, eu consenti, eu assinei os papéis, eu deixei que tudo isso acontecesse. Pela primeira vez, senti o peso real da culpa. Mas a culpa sozinha não cura, só destrói. E eu não podia deixar que ela me paralisasse. Eu precisava agir, por Léo, por mim, pela mãe que eu ainda podia ser. A primeira coisa que fiz foi cortar os medicamentos, com supervisão, claro. Procurei outros profissionais, pessoas humanas com escuta ativa, com empatia. Tirei Léo das sessões forçadas, comecei a passar mais tempo com ele. Longas tardes no jardim, conversas mesmo sem palavras, olhos nos olhos, pequenas vitórias diárias, um brinquedo tocado, um sorriso espontâneo, um abraço. A casa também começou a mudar. O clima pesado, o silêncio tenso, tudo isso foi dando lugar a algo novo, mais leve, mais verdadeiro. Helena virou minha aliada, minha ponte com o Léo. Eu escutava suas observações, aprendia com ela, e aos poucos fui me reconectando com meu filho, como se cada momento juntos reescrevesse uma página da nossa história. Mas eu sabia que isso não ia acabar em paz, não com ela ainda por perto. A madrasta percebeu minha mudança, tentou manter o controle, desacreditou meus passos, me chamou de ingênua, disse que eu estava destruindo o que ela tinha construído. E foi aí que entendi. O que ela construiu nunca foi amor, foi poder, controle, medo. E eu não ia mais aceitar. A mudança que começou dentro de mim logo transbordou para fora. Eu não era mais a mesma. E quando a gente muda, quem estava acostumado a nos controlar sente o chão tremer. A madrasta percebeu. Tentou minimizar, desacreditar, me fazer duvidar novamente. Dizia que eu estava regredindo, que o progresso de Léo dependia da disciplina. Mas eu já sabia a verdade. Aquilo nunca foi progresso. Foi repressão, silenciamento. Comecei a juntar provas. Relatórios duplicados, receitas sem necessidade, médicos com vínculos estranhos. Cada documento que eu encontrava era um suco no estômago e, ao mesmo tempo, um combustível. Eu não estava mais apenas agindo como mãe. Agora eu era mãe em guerra. Uma mulher disposta a recuperar tudo que tinha perdido, nem que precisasse romper com tudo e todos. A madrasta tentou resistir. Disse que eu não tinha preparo, que eu estava emocionalmente instável. Foi aí que percebi o quanto ela confiava na minha ausência. Meu trabalho, minha imagem pública, minha agenda cheia, tudo isso foi arma para que ela ganhasse espaço. Mas agora eu estava ali, inteira, e pela primeira vez ela se sentiu ameaçada.
O confronto final aconteceu numa noite qualquer, mas eu nunca vou esquecer. Eu havia chamado todos os envolvidos, meu pai, os médicos, alguns profissionais que já haviam se afastado, mas sabiam demais. E ela, a mulher que tentou tomar meu lugar. Entrei na sala com os documentos em mãos. Minha voz tremia, mas meus olhos não desviaram uma vez sequer. Falei tudo, mostrei tudo, expus cada manipulação, cada exagero, cada mentira. Ela tentou negar, depois tentou chorar, por fim gritou. Mas já era tarde. As máscaras estavam no chão, e meu pai, em silêncio, também viu. Talvez pela primeira vez. A mulher que ele defendia com tanta convicção tinha se mostrado por completo. Depois daquela noite, ela saiu de casa, não por vontade própria, mas porque eu tirei. E com ela foram embora as terapias forçadas, os laudos tendenciosos, os remédios desnecessários, os olhares frios. A casa respirou, eu respirei, e pela primeira vez senti que estávamos livres. Mas havia algo que eu ainda precisava fazer: falar com o mundo, abrir minha história, não como celebridade, mas como mãe, como mulher que errou, que se calou, que deixou que outros falassem por ela, mas que acordou a tempo. Decidi dar uma entrevista, longa, verdadeira, sem roteiro. Lá, diante das câmeras que tantas vezes me acompanharam por motivos fúteis, eu contei tudo. Contei sobre o diagnóstico, sobre a culpa, sobre o afastamento, sobre a manipulação e principalmente sobre o reencontro com meu filho, comigo mesma. Foi libertador e doloroso, porque admitir os próprios erros em público não é fácil, mas é necessário. Recebi críticas, recebi apoio, gente dizendo que eu fui fraca, gente dizendo que fui corajosa, mas no fundo nada disso importava mais, porque Léo me olhava, me tocava, me reconhecia, e isso era tudo. A mídia transformou minha fala em manchete. As redes se dividiram, mas ali, no meio da tempestade, eu estava calma. Pela primeira vez em muito tempo havia coerência entre a mulher da tela e a mulher que vivia por trás dela. Eu não era perfeita, nunca fui, mas agora era real. A partir dali, minha vida mudou. Meus contratos, minha agenda, meu ritmo. Mudei tudo. Pela primeira vez, meus filhos viraram prioridade de verdade, não só em postagens bonitas, mas na prática, no tempo, no olhar, no silêncio. E Léo? Ele floresceu, não de um dia para o outro, não como um milagre, mas aos poucos, no tempo dele e no meu também. Aprendi que amor não corrige, não conserta, amor sustenta, amor acolhe, amor espera. Depois da exposição, veio o silêncio. Um silêncio necessário, curativo. Eu me afastei dos holofotes por um tempo, não por vergonha, mas por escolha. Pela primeira vez, percebi o quanto o barulho lá de fora abafava a minha escuta interna. E eu precisava ouvir. Meu filho, meus outros 2 filhos, a mim mesma. Precisava reaprender o que era estar presente de verdade. Foi difícil, confesso. Eu estava acostumada com o ritmo acelerado, com a agenda lotada, com a sensação de que o tempo sempre estava escapando por entre os dedos. Mas agora, cada segundo tinha um peso diferente. Cada refeição em família, cada noite de leitura, cada sorriso espontâneo do Léo. Eram momentos pequenos, mas que valiam mais que qualquer contrato milionário que já assinei na vida. Léo não virou outra criança, ele continuou sendo ele, com suas necessidades, seus limites, seu universo particular, mas agora ele tinha algo que antes não existia. Um ambiente de amor verdadeiro, de escuta, de presença. Ele tinha a mim. E isso mudou tudo. Não porque eu descobri alguma fórmula mágica, mas porque parei de procurar fórmulas e comecei a viver a relação, com todas as falhas, com toda a humanidade. Helena continuou conosco. Hoje, mais do que babá, é parte da família. Uma mulher que me ensinou com simplicidade o que livros e especialistas ignoraram, que o afeto não precisa ser técnico, só precisa ser constante. E graças a ela, a reconstrução foi mais leve.
Reaproximei meus outros filhos também. Eles, que estavam crescendo no meio da minha ausência, aprenderam comigo sobre responsabilidade emocional. Pedi desculpas, conversei, escutei e vi nos olhos deles algo que não se compra: respeito. Porque quando uma mãe reconhece suas falhas, ela não perde autoridade, ela ganha humanidade. Meu trabalho mudou também. Não abandonei minha carreira, mas redefini minhas prioridades. Recusei projetos que me afastariam por muito tempo, criei iniciativas voltadas para famílias atípicas e comecei a usar minha visibilidade para falar do que realmente importa, não como especialista, mas como alguém que viveu na pele, que se perdeu, que quase destruiu tudo, mas que teve coragem de voltar. Hoje minha casa não é perfeita. Ainda temos dias difíceis, crises, desafios, mas tudo isso agora acontece num lugar onde há calor, onde há afeto, onde há verdade e, principalmente, onde há espaço para o amor existir do jeito que ele precisa ser, livre, sem controle, sem moldes, sem condições. Essa história não é só sobre mim. É sobre muitas mães, muitos pais, muitas famílias que vivem cercadas de julgamentos e fórmulas prontas, que esquecem de confiar no próprio instinto, que entregam os filhos à lógica do desempenho, do comportamento, do ser normal. E eu tô aqui para dizer, o amor não depende de diagnóstico. O amor é o contrário do medo. E quando a gente escolhe amar com coragem, tudo pode mudar. Eu quase perdi o que mais importava, mas acordei a tempo. E se essa história te tocou, se fez você pensar em alguém que também precisa acordar, compartilha esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem, porque às vezes tudo o que uma mãe precisa é saber que não está sozinha. E se você quer continuar acompanhando histórias reais como essa, reflexões sobre maternidade, superação e recomeço, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de verdade, sem máscaras, sem perfeição, só com o coração.